foto lá, guloseima lá. Aí falou, que trabalho duro que eu passo, pai. Olha só. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Não precisa ficar de pé, não, pode ficar sentadinho mesmo, tá? Abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Lucas, capítulo de número 17. Glória a Deus. Eu estava hoje gravando algumas fotos, tirando foto e gravando alguns vídeos, estava lá na Tijuca, fazendo trabalho de evento, né, um churrasco que eu estava fazendo lá. Aí o dono do buffet sempre pede, né, para poder botar na página da rede social para divulgar o trabalho. Aí do nada eu estava conversando com o pastor mais cedo, do nada foi para o pastor também. Daqui a pouco estou vendo só o pastor mandando lágrimas e choro. Eu falei, o que aconteceu, né? Quando eu fui ver, eu tinha mandado para o pastor lá um prato lá com sorvete lá, banana lá, caramelada. Eu falei, rapaz, que prova. Mas glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, vamos estar lendo aqui no livro de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim, Lucas 17, a partir do versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era este samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse, levanta-te, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, fique tranquilo que eu não vou chamar ninguém de leproso, tá? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus está indo para Jerusalém, e diga-se de passagem, é a última vez que ele vai. Jesus não vai voltar mais para a sua região, na Judéia, na Galileia. É a última vez que Jesus vai subir a Jerusalém, porque é nessa última viagem que ele vai ser crucificado. É interessante que o texto faz questão de mencionar que no trajeto até Jerusalém ele teria que passar pela sua região de nascença, na Galileia, aonde ele nasceu, em Nazaré. E o texto faz questão de mencionar que nesse trajeto até Jerusalém, ele teria que passar com a sua comissão dentro de Samaria. E todos nós sabemos que em Samaria era um conflito muito grande entre Israel e os samaritanos. É mais ou menos a briga como nós vemos hoje, até hoje, faz acho que mais de 3 meses que está a guerra entre Jerusalém e os terroristas que atacaram a Jerusalém, a Israel. Então era mais ou menos assim, entrar no território de Samaria significava que você deveria estar pronto, ou bem armado, ou com muitas pessoas ao teu lado, porque a briga ia ser feia. Onde tivesse pedra, onde tivesse pau, os samaritanos iam pegar para poder brigar com Israel, brigar com os israelitas, com os judeus. Por causa de quê? Porque havia o conflito de que os judeus não aceitavam que os samaritanos fizessem parte do povo eleito do Senhor. Porque aqueles que conhecem um pouquinho de Bíblia sabem que desde que o povo de Samaria foi aprisionado pelo reino dos assírios, que caiu na mão dos assírios no Antigo Testamento, eles se tornaram um povo misto. Ou seja, não eram mais os judeus puros. Eles haviam se relacionado com povos que eram de outras nações. Daí surgiu o que nós conhecemos como samaritano, que não é um judeu puro, é um judeu
judeu misturado. E aqueles que eram de Jerusalém, que também foram aprisionados por Nabucodonosor, não foram misturados com outros povos, continuaram ainda sendo judeus puros. Quando eles voltam para reconstruir a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que eles não aceitam que esses samaritanos façam parte da reconstrução de Jerusalém. Então daí para frente começa um conflito entre os samaritanos e entre os judeus. Só que aqui nós vamos ver que a Bíblia faz questão de mencionar que era necessário o Senhor passar por aquele lugar, porque os outros trajetos que dariam acesso a Jerusalém era muito distante. O caminho mais curto era o caminho que passava por dentro de Samaria, mas eles deveriam estar prontos para qualquer tipo de confronto que haveria de enfrentar naquele lugar. Só que é interessante, querido, que quando Jesus entra com a sua comitiva dentro de Samaria, eles entram dentro de uma aldeia, eles são surpreendidos não por homens com pedra, nem com o pau que queria os atacar, mas eles são surpreendidos por 10 homens que de longe olham para Jesus e gritam: Senhor, ô mestre, olha para nós, olha a nossa situação. E todos nós sabemos, querida, a situação em que aqueles homens estavam vivendo. Aqueles homens não estavam ali por acaso. Eles foram excluídos da sociedade, porque eles não poderiam estar mais dentro da cidade. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Levítico, capítulo de número 13, que o Senhor Jeová, Ele mesmo diz para Moisés: diga a Moisés para Arão, que todas as vezes em que um homem apareceu, uma mulher que seja, aparecer com uma mancha branca na sua mão, ele deverá ser afastado do convívio do povo limpo, porque pode ser que esse esteja com lepra, e a lepra, ela é contagiosa. Então esse homem precisa ser separado e ele precisa ficar uma semana sendo avaliado pelo sacerdote para ver se aquela ferida iria se aumentar, iria se expandir sobre o seu corpo. Passando-se uma semana, o sacerdote voltava a ver como que estava aquele ferimento daquela pessoa, olhava mais uma vez, dava mais um chá de uma semana para ele continuar sendo avaliado. Se ele voltasse, olhasse para aquele homem e a ferida tivesse crescido um pouco, ou tivesse crescido com um tipo de pus, ou tivesse se espalhado, dava-se o diagnóstico: ele está com lepra. E como é que era tratado a pessoa que tinha lepra? Levítico capítulo número 13 diz que essa pessoa, se ela tivesse família, se ela tivesse filho, se ela tivesse mulher, se ela tivesse emprego, tudo que ela tivesse, ela perdia, porque ela não poderia ficar mais no meio das pessoas. Ela tinha que se retirar. Ela poderia ser conceituada na sociedade, mas se tinha lepra, ela tinha que ser colocada para fora. Ela tinha que se retirar, porque ela era uma ameaça para as pessoas que estivessem ao seu redor. Então, querido, nós vamos ver que era extremamente vergonhoso quando alguém tinha lepra, porque ele tinha que se despedir do seu filho, e talvez às vezes não dava nem tempo de se despedir, tinha que abandonar tudo, tinha que sair de casa, tinha que abandonar emprego, ir para o meio do nada, para o meio dos buracos fora da cidade, e ali ele ficava com outros leprosos. E naquela época, quem tinha lepra, ele infelizmente estava com o laudo de morte, porque não tinha cura para a lepra. Então nós vamos ver, querido, que muitas pessoas foram condenadas pelos sacerdotes. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de dizer: está com lepra ou não, mas não tinha o poder de curar. Então imagine quantas pessoas morreram, quantas pessoas padeceram, quantas pessoas tiveram que se afastar da sua família, perder tudo o que tinha, porque não podia ficar mais no convívio das pessoas. E se talvez algum leproso fosse passar próximo da cidade, ele tinha que colocar a mão na cabeça e gritar de longe: imundo, imundo,
porque as pessoas precisavam ver que estava passando alguém próximo que tinha lepra. Então aquela pessoa, ela era totalmente excluída do convívio social. Ninguém queria estar perto de um leproso, porque era extremamente contagioso. E a lepra, ela torna a pessoa insensível. Aonde está a lepra, a pessoa não sente o toque, ela não sente o calor, ela não sente nada naquela região, ela perde a sensibilidade, o seu corpo vai se deteriorando. E a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles homens estavam excluídos, estavam fora da cidade, mas ouviram falar que Jesus iria passar naquele lugar. Não importa aonde eu e você esteja, não importa o cenário que nós estamos passando, Jesus está dizendo: eu estou passando no caminho, entrando na cidade, e só vai receber o milagre quem aproveitar a minha passagem nesse lugar. Aleluia! Todo mundo fugia deles, mas quem sabe Jesus disse: eu vou entrar lá, porque aqueles homens precisam ter uma oportunidade. Até para comer, eu acredito que era difícil. Comiam o resto, o que sobrava, o que dava para sobreviver. Eles tinham que aprender a ser sobreviventista naquele local. Não tinha suporte nenhum. Eles estavam largados. Quantos outros colegas leprosos eles haviam visto morrer? Porque quando alguém está na miséria, um pouquinho de alegria quando ele sente, é quando ele encontra alguém passando pior dificuldade do que ele. Ele fala: eu não estou sozinho na prova, eu não estou sozinho na luta. Tem alguém passando comigo, tem alguém que está junto. E é nesse momento que eu acredito que um se apoia no outro e diz: olha, a gente talvez não vai sair daqui, mas se eu ajudar você, se você me ajudar, nós temos uma força, nós temos algo que nos fortalece, nós temos algo que vai nos erguer de alguma maneira e não vai nos deixar desanimar. E quem sabe, querido, eu fico ouvindo eles olhando e dizendo assim: quem sabe se aquele homem de Nazaré, se ele passar por aqui, porque se tem uma coisa que ultrapassa o oceano, é notícia. Hoje a internet é até mais avançada, mas tem fofoca que ultrapassa os oceanos, ela vai do outro lado do mundo, e nós vamos ver que a notícia chegou lá no curral, lá nos desprovidos de ajuda de qualquer um. Ninguém queria ajudar ele, mas a notícia chegou: está vindo um homem de Nazaré, ele está vindo para Jerusalém, e ele determinou que vai cortar caminho por dentro de Samaria. Eu imagino um leprosinho olhando para o outro dizendo: rapaz, pode ser a nossa chance. Olha para onde será, fulano, é a nossa chance. Aproveita, porque ele vai entrar aqui e vai mudar a nossa história. Aleluia! Ele entrou aqui para nos dizer que vai mudar a nossa história. E aqueles homens que não tinham esperança, aqueles homens que não tinham nenhuma perspectiva de melhora, estavam com diagnóstico de morte, já estava decretado, só esperando o dia da sua morte. Mas quem sabe naquele momento surgiu uma esperança: não está tudo perdido. Ele poderia ir por outro caminho, mas decidiu entrar aqui dentro de Samaria. Ele é judeu, ele não tinha nenhum direito de entrar aqui. Por que ele está vindo? Então vamos nos levantar. Nós não podemos nos aproximar dele, mas quem sabe se a gente chegar ao mais próximo, pode ser que a nossa vida mude. Querido, tem coisas que Deus, ele vai permitir acontecer na nossa vida para que nós possamos manifestar a fé que talvez está adormecida dentro de nós. Tem muita gente dizendo assim: eu não tenho mais fé, Ricardo, eu não tenho mais força, eu estou aqui até assistindo o culto, até adorei, até me alegrei um pouco, mas eu não tenho mais ânimo, estou fraco, a minha fé está lá embaixo. Mas Jesus está dizendo: eu estou passando aqui neste lugar. Aproveite quando eu estou na casa, aproveite quando eu estou aqui, para mudar a sua realidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quem sabe lá vem Jesus. E eu imagino que quando Jesus vem, uma grande multidão também vem. Mas quando ele entra em Samaria, isso eu estou conjecturando, a multidão diz assim: aí eu não entro não. Daí para frente eu não vou. Samaritano, nem pensar. Não entro não, Jesus. Ele diz: então não tem problema, eu continuo minha viagem, vocês ficam para trás. Quem não quer vai ficar para trás, mas quem quer vai vivenciar a glória de Deus. Ele entra em Samaria e lá estão os 10 cotoquinhos. Quem sabe um faltando o braço, um faltando a perna, um manquinho, a orelha já não tinha mais, mas eles estavam lá, um olhando para o outro, diz: aproveita a tua chance. Dá um catuque quem está do teu lado e diz assim: aproveita a tua chance. É hoje que ele vai falar contigo. É hoje que ele vai tocar em você de forma diferente. Se alguém olha para você com algum preconceito, fica tranquilo que aquele que é o teu dono está dizendo: eu marquei um encontro com você nessa noite para mudar a tua realidade. Tem cenário de Deus mudando a partir de hoje. Bendito seja Deus. Eles não tinham nada, mas ouvi falar que Jesus estava vindo, mexeu com eles e aconteceu o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé começou a brotar no coração dele, porque a fé é o firme fundamento. Você pode não ter nada, você pode estar no fundo do poço, mas se você ainda acreditar que Ele pode mudar a tua situação, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para você. Eu não venho declarar, querido, para você chave de carro, nada disso. Eu vim profetizar para você que Deus vai renovar a tua força. Você vai sentir ânimo, você vai sentir alegria, e você vai sentir o renovo do Espírito Santo. Aleluia, porque tem muita igreja que tem ouro, tem prata, tem tudo, mas a presença não tem. Mas o que eu priorizo nessa igreja aqui é que nós ainda desejamos a presença, a presença, a presença. Aonde Ele chega, a sua presença faz a diferença. Quem está recebendo a presença dEle, comece a adorar, porque Ele está aqui. Alabandacandaraio. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que aqueles leprosinhos se colocam de pé e vê Jesus passando. Ele diz: é agora, vamos aproveitar a chance, porque talvez nunca mais Ele vai passar aqui. Tem coisas, querido, que é só uma chance, só uma chance. Não tente achar que vai ter outra oportunidade. Se Ele te trouxe aqui, se você conseguiu chegar aqui até se arrastando, aproveite, porque é a tua chance, é o teu momento de viver o renovo, de viver a cura, de viver a libertação e de viver o renovo dele na sua vida. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia, querido. Aleluia, Deus está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E o texto vai dizer, querido, que aqueles homens gritam de longe, ele não se aproxima. Eles não se aproximam, mas quem quer o milagre, ele não faz pouco caso, ele faz de tudo para alcançar. Eles gritam: Jesus, oh Jesus,
Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Quem sabe eles estão dizendo, para nós já era. Humanamente, não temos chance. No Antigo Testamento, o único relato que nós vemos de um homem curado de lepra foi Naamã. Não tem mais ninguém no Antigo Testamento, Senhor. Vamos morrer. Milhões já morreram. Até aqueles 4 leprosos lá da crise, lá na época do profeta Eliseu. O Senhor usou ele, mas também não houve sinal de cura. Então deu ruim para todo mundo. E agora, Jesus? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E é interessante que Jesus não cura eles de imediato. Jesus olha para eles, vocês querem cura? Querem? Vão fazer o que diz a lei de Moisés. E o que é que diz a lei de Moisés? Capítulo 14 de Levítico. Conta quando alguém fosse curado da lepra, o ritual que precisava ser feito. Só que não havia relato de alguém que havia sido curado de lepra. Então nunca havia visto alguém cumprir esse relato. Naamã não era judeu. Naamã era gentio. Ele era de uma outra nação. Mas judeu, não havia nenhum cenário, ninguém havia sido curado de lepra. Só morte, só morte, só morte. E ele dizia, agora vai dar ruim. Ele mandou a gente ir até o sacerdote, se apresentar ao sacerdote. Porque Levítico diz que quando alguém fosse curado de lepra, teria que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote iria fazer todo o ritual, iria haver 1 semana, 2 semanas. Depois testificado a cura, aquela pessoa teria que tomar banho, trocar as suas vestes, matar, se aquela pessoa tivesse uma condição, sua família tivesse condição, teria que matar um animal pelo seu pecado. Um sacrifício a Deus. Se fosse pobre, era um casal de rolinha. Fazia todo aquele ritual até ser decretado como limpo. Só que Jesus olhou e disse para ele, vai até os sacerdotes, apresenta-se a eles. Um olha para o outro e diz assim, mas eu continuo leproso. Está uma coceira aqui danada. E aí? Jesus foi embora e disse, vai e se apresenta. Mas nós continuamos. Eu ouvi falar que uma palavra dele foi curado na hora. E a gente continua leproso e a gente vai. E se não acontecer? E aí? Eu imagino olhando para você, rapaz, a palavra dele tem poder. Lembra quando Eliseu disse para Naamã, faz o quê? Não vai ser curado na hora não. Faz o quê? Vai ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Na 7ª, se você quer receber milagre, obedeça, porque quem está mandando, garante. Se quer receber o milagre, tem que aprender a obedecer do jeito que ele manda. Tem muita gente que não recebe porque quer trupicar. Trupicar no Nordeste, quer bater de frente com Deus. Deus, não gostei. Dessa maneira eu não gostei. Eu não aceito. Tem que ser do meu jeito. A Jeová diz, se não for da minha maneira, não tem mudança de cativeiro. Se não for do meu jeito, Senhor, se não for da minha maneira, eu não vou. Não tem problema, só tem milagre para quem obedece. O dono da igreja, ele ainda é o dono desse lugar. Os leprosinhos dizem assim, rapaz, estamos tudo perdido, não temos nada a perder. Já estamos com diagnóstico de morte. Ficar aqui a gente vai morrer. Sair daqui a gente pode ser apredejado pelo caminho, mas vai que o milagre acontece. Por isso que é interessante você andar com pessoas que sempre vai te ajudar a ficar de pé. Sempre. Isso é muito importante. A pessoa pode não te ajudar monetariamente falando, mas se ela tiver uma palavra para te levantar, cola com essa pessoa porque ela quer ver o teu bem. Um ajuda ao outro, estava todo mundo ruim. Quem sabe um já estava sem perna, ele segura minha perna, segura a outra. E vai fazendo um murinho assim, vai apoiando um ao outro. Aquele exército de 10. Mas estavam indo em direção ao milagre. E o texto diz que enquanto
eles iam se apresentar para o sacerdote, eu imagino que eles até se distraíram. Começou a falar: fulano, como é que é tua esposa? Rapaz, minha esposa é uma morena bonita, meu filho tem um olho, isso. Começou a contar a sua história com alguém como tivesse esperança que realmente um milagre ia acontecer. E a Bíblia diz que quando menos eles esperaram, nem chegaram ao sacerdote, um olhou para o outro e disse: rapaz, cadê a pereba que estava no teu braço aí? Não tem mais pereba, estava curado. Deus havia restituído. Enquanto eles iam se apresentar, enquanto você anda, Deus muda a tua história. Enquanto você caminha, Deus muda o teu casamento. Enquanto você faz a obra, Deus muda o teu cativeiro. Aleluia. Um olhou para o outro e diz: rapaz, cadê o ferimento? Não tem. Cadê? Não tem. Aí quem sabe um monte de leproso: eita glória, segura minha perna que eu vou cair. Eita glória. Irmão, imagina um monte de ex-leprosos pulando, glorificando, adorando. Glória a Deus, fomos curados, louvado seja Deus. Oh, glória. Querido, só Jesus pode trazer alegria à sua casa. Às vezes nós estamos todo arrebentado, quebrado, moído pelas lutas da vida, pelos problemas da vida. E quando nós vemos na casa de Deus, a gente não vem para ouvir desabafo do homem. A gente vê ouvir Deus falar com a gente. Tem muita igreja que a gente vai por aí, querido, que é desaforo, é apontando um ao outro, mas nós viemos aqui porque Deus tem uma palavra para a nossa vida. Você vai entrar essa semana e algo sobrenatural de Deus vai acontecer na sua casa. Você acredita nisso? Receba de Deus o renovo, receba de Deus a cura, receba de Deus o toque. Os 9, tomado por uma alegria do milagre: vou voltar para casa, vou voltar para a manhinha, vou voltar para o meu amor. Sem saber, coitado das vezes, já tinha até arrumado outro marido já. Porque quando a mulher tinha um marido que era leproso, com certeza já ia casar de novo, ia morrer, né? Era assim. Mas aquelas que era crente fiel, que orava, dizia: não, Jesus vai trazer. Quem sabe eu vou voltar para casa, vou voltar a construir a minha vida. Queridos, eles não tinham mais como sonhar, porque o diagnóstico, eles realmente iriam morrer. Aquela doença realmente iria devorar eles até o fim. Eles não tinham chance nenhuma. Mas naquele momento, eles foram restaurados da sua lepra. Os 9 ouviram e disseram: Jesus disse para nós irmos até os sacerdotes nos apresentar. Vamos lá, fazer todo o ritual. Só que teve um, e a Bíblia não diz o nome dele, mas diz que ele era samaritano. Era inimigo de Israel. O que eu entendo com isso? A Bíblia faz questão de mencionar que ele era samaritano. Ou seja, quando tinha lepra, não havia separação em quem era judeu, quem era samaritano, quem era outro povo. Era tudo doente, era tudo perebento, era tudo perdido. É tudo o resto da sociedade. Mas o texto faz questão de dizer: ele era samaritano, ou seja, ele é de um povo que é odiado pelos judeus, mas não é odiado por Jesus. Ele ouviu e disse: calma aí, eu tenho que me apresentar ao sacerdote, beleza, eu aceito. Mas eu quero conhecer mais desse homem que disse: vai e se apresenta. Sabe o que ele aprendeu aqui? O que está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Ele desejou conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele não aceitou somente: não, eu não quero somente a cura foi muito boa, eu vou voltar para casa, isso é muito bom, eu vou voltar minha família, ver meus amigos, vai ser muito bom, mas eu quero ter intimidade, eu
quero conhecer intimamente esse que disse: vai, porque você será curado. E a Bíblia diz que esse homem, não diz, na verdade, desculpa, a Bíblia não diz se ele se apresentou ou se no meio do caminho ele voltou. Se ele se apresentou, ok, fez todo o ritual. Mas a Bíblia diz que esse homem voltou até Jesus. E lá vê ele correndo desesperado: Jesus! Jesus! E quem sabe um discípulo olha: Senhor, será que ele não foi curado? Está voltando para reclamar? Para reivindicar porque não foi curado? E sabe o que ele faz? Ele vem correndo e se joga no chão, com a cara no chão diante de Jesus. Eu imagino Jesus olhando: meu filho, o que houve? Algum problema? Não foi curado? A pereba não saiu toda? Vai sair agora, fica tranquilo. O que está faltando? Ele disse: não, mestre, está tudo bem até demais, mas deixa eu ficar aqui nos teus pés. Deixa eu andar contigo a partir de agora. Aquele homem poderia voltar para sua casa. Jesus não deu nenhuma obrigação: vai lá e depois volta para me seguir. Não, Jesus disse: vai, se apresenta. O que você faz na sua vida depois não importa. E tem gente que é assim, vem na igreja, Deus abençoa, Deus abre a porta, Deus cura, Deus muda o casamento. A mulher estava querendo ir embora, ela volta, não vai embora. Abre as portas que estavam fechadas. E quando recebe o milagre, vai embora. Jesus, ele olha para essas pessoas, ele diz: eu tinha tanto mais para te oferecer. Eu tinha tanto mais para te dar, mas você só queria aquilo que é perecível. Aquilo que vai acabar com o tempo, não é eterno. A casa não é eterna. O dinheiro não é eterno, a roupa boa, nada disso é eterno, vai se acabar. Você que olha na internet, essas pessoas que têm dinheiro que não acaba mais, vai se acabar. E tem crente que olha para aquilo e diz: Deus é injusto, por que eu não tenho também? Por que eu não tenho uma Lamborghini? Por que eu não tenho uma Ferrari? Tu vai fazer o que com a Ferrari? Para que tu quer uma Ferrari? Se tivesse uma Ferrari, eu pegaria o dinheiro. Mas para que, querido? Os 9 se apresentaram, os sacerdotes foram liberados, estão curados, vai embora. Vocês estão livres. Ninguém está aprisionado a ficar dentro da casa de Deus, nem na presença de Deus. Você pode ir a hora que você bem quiser. Mas aquele homem disse: não vou voltar para casa agora. Eu estou morrendo de saudade da minha família. Oh, como eu estou com saudade. Mas algo é mais importante nesse momento. Eu preciso ter mais intimidade com esse homem. Eu preciso de algo maior. Se ele curou a minha carne, que vai apodrecer mais cedo ou mais tarde, imagina o que ele pode fazer com o meu espírito. Imagina o que ele pode fazer com a minha alma. Tem coisas, querido, que a gente fala assim: se Deus me dá um bom emprego para me ganhar um salário muito bom, a minha vida vai ser bem melhor. Se Deus me dá um carro, uma casa boa, me permitir fazer grandes viagens, grandes conquistas, a minha vida vai ser bem melhor. E quanta gente nós temos por aí que alcançou tudo isso e diz: não é nada do melhor. Você sente até alegria por um momento, mas daqui a pouco você se sente vazio, porque você descobre que você começa a ser cercado por pessoas que estão interessadas não quem você é, mas no que você tem. E a pior coisa que tem, querido, é nós andarmos com pessoas que são ingratas. Quando aquele homem chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: filho, aonde estão os 9? Porque eu curei 10. Só veio um, está faltando 90%. Cadê? Eu imagino o homem dizendo: Senhor, não tenho a mínima ideia.
Eu decidi vir individualmente. Sabe o que eu aprendo, querido? Que tem muita gente que só vem à casa do Senhor só para fazer saque. Só sacar. Não gosta de depositar. Só quer receber. E quando recebe, vai embora. E não volta nem para agradecer pela bênção que recebeu. Não tem coragem de chegar aqui, pastor, obrigado por o senhor ter orado por mim. Pastor, irmão, obrigado pelo conselho que o senhor me deu. Irmão, obrigado, tá? Pela senhora ter ido na minha casa orar pela minha vida. Não tem nenhum espírito de gratidão. Não fez mais do que obrigação, porque Jesus mandou ajudar o próximo. Jesus mandou amar, então não fez mais do que obrigação. Só que Jesus olha para aquele homem e diz: filho, fica tranquilo, porque eu não tenho somente bênção para o teu corpo físico, não. Levanta, fala o seguinte, pode ir para sua casa, porque além de você ter recebido a bênção física, você está saindo daqui salvo. A tua salvação foi alcançada. A maior conquista que o Senhor tem para a nossa vida. Mateus 6,33, o que é que diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E ademais, as demais é o resto, não é prioridade. E às vezes nós colocamos o que é resto como prioridade e o que é prioridade como resto. Aí a conta não fecha. Não tem como fechar dessa maneira. Enquanto nós ficarmos priorizando o que é material e desvalorizando o que é espiritual, as coisas não vão se encaixar. A igreja primitiva, e estou fechando agora, a igreja primitiva, ela crescia no número e na comunhão, porque não tinham amor nem apego pelo que eles tinham. Eles se amavam porque Jesus os ensinou a amar o seu próximo como ele nos amou. Quando você fechar os olhos aqui nessa terra, tu não vai levar um centavo do que está na tua conta. Quando tu fechar os olhos aqui nessa terra, e tem gente que fala assim: Senhor, eu quero dormir, eu quero morrer sonhando, dormindo, eu quero morrer em cima do púlpito, não me importa como eu vou morrer, só não quero sentir dor, mas não me importa como eu vou morrer. Mas uma coisa é certa, quando você fechar os olhos, como é que Ele vai te receber? Esse homem recebeu o mais importante. E ele entendeu, posso até voltar a ter lepra de novo, ficar doente, mas ninguém arranca a promessa que ele me fez. Você está salvo, você está salvo, você está salvo. A maior conquista para o crente é a graça salvífica do sacrifício que foi feito na cruz. Ele morreu na cruz, subiu ao Gólgota para nos livrar do pecado e nos livrar da morte, para te levar para o céu. Não é para ficar famoso, não, e nem para ficar com dinheiro, com um bolso sem dinheiro, não. Mas quem tiver demais para dar para mim, que eu também quero, não tem problema, não. Mas não é a prioridade. Então, querido, valorize aquilo que realmente é importante. A melhor coisa que tem, e eu fecho agora, fechando a Bíblia, é um coração agradecido. Você pode dizer assim: pastor, eu não tenho muito para ajudar, não tenho nada, pastor. Mas eu estou aqui, conta comigo, eu sou grato, porque Deus mudou a minha história, Deus mudou meu casamento, eu não era ninguém. Deus mudou a minha vida através dessa igreja. Deus mudou a minha história. Então eu estou aqui para somar. Olha o que a Bíblia diz:
1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é algo, meu querido, muito importante para nossas vidas. Aquele homem voltou para agradecer. Senhor, eu estou aqui para agradecer. E como recompensa, voltou com a sua salvação. Aqueles 9. E quantas pessoas recebem milagre? E vai embora. Mas não vai com o mais importante. Mas ele voltou e disse: Senhor, eu estou tão alegre, mas o meu coração é agradecido pelo que o Senhor fez por mim. O ritual eu posso até ter feito por causa da lei, por causa do que tinha que cumprir lá. Mas o mais importante é saber se o Senhor realmente se agrada na minha vida. E disse: volta para casa, volta para tua família. Vai lá, vai ver teus filhos. Se tivesse filho, vai ver tua esposa. Se tivesse esposa, se tivesse casado com outro. Ou então vai orar para Deus dar outra. Não tem problema não. Vai para a tua vida. Mas o importante é volta para a tua casa feliz. Volta para a tua casa alegre. Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a salvação entrou para você aqui neste lugar. Tem renovo de Deus para a sua vida. Você acredita nisso? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. 1 minuto para 9 horas, hein? Eita, isso é bom. Louvado seja Deus. Eu saio daqui, querido, muito renovado pelo Senhor. Não somente fisicamente, mas também espiritualmente. É bom quando Deus usa, mas também Deus, Ele também trata com você. Confesso, pastor, que eu estava esses dias, eu lendo a Bíblia, correndo para ler, para me preparar mensagens para outro, falando: Senhor, pouco tempo correndo. Eu peço até desculpa aos irmãos, esses dias que eu estou ausente na escola dominical. Os trabalhos começaram a aparecer aí, alguns sabem a correria que eu tenho. Mas estou junto com vocês na escola dominical. Larguei não, tá? Estou junto com vocês. Mas algumas coisas aconteceram no trabalho. E pouco tempo eu tive para ler. Eu falei: Senhor. E hoje eu lá trabalhando. No momento que eu tive, rapidinho, 10, 15 minutos, eu li rapidinho. Eu falei: Senhor, me ajuda. Queria mais me dedicar para poder trazer algo melhor para a tua igreja. Mas sem sombra de dúvida, eu creio que Deus falou poderosamente aqui neste lugar. E eu estou saindo daqui renovado pelo Senhor. Alguém está saindo mais renovado pelo Senhor? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossa vida aqui neste lugar. Desde o início deste culto, o Senhor tem falado poderosamente em nossos corações, ó Pai, através dos louvores, ó Pai, o Senhor tem ministrado com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estiveram aqui nessa noite. Que o Senhor possa despedir a cada um deles, ó Pai, com o teu renovo, com a tua cura, com a tua bênção. Que eles possam sentir, ó Deus, o renovo do teu Espírito Santo, ó Pai. Tudo que nós precisamos está em tuas mãos, ó Pai. Os homens confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos na tua providência. Faz, Senhor, nós sermos mais dependentes de Ti. Faz, Senhor, nós confiarmos mais em Ti. Faz, ó Deus, nós desejamos, meu Pai, ser mais íntimo contigo, ó Pai. Nos ensina a ter desejo, acordar pelas madrugadas e dobrar nossos joelhos para orar. Que o Senhor possa, Senhor, provocar em nós um desejo, ó Pai, como o Senhor fazia no passado, aonde homens, ó Deus, não conseguiam dormir, porque o Senhor despertava ele dizendo: acorda, porque enquanto você está dormindo, tem pessoas morrendo, e eu quero que você dobre o joelho para orar, para eu poder trazer livramento. Então, Senhor, eu te peço nessa noite, coloque em cada crente aqui hoje um despertador espiritual, conduzido pelo teu Espírito, para nós acordarmos e fazermos a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, não desista de cada um de nós. Não desista da nossa família.
Não desista, Senhor, da nossa parentela. Ajuda os teus filhos a continuar em meio a esses dias tão difíceis que estamos passando. Fortalece a nossa igreja, fortalece os nossos pastores, fortalece os nossos ministros, fortalece, Senhor, os nossos músicos, fortalece a todos os nossos irmãos de modo geral, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir. Derrama também a tua chuva de bênção, que todos que estão ao alcance desse microfone, também na nossa retaguarda, sinta o teu toque, ó Espírito Santo. Começa agora, Senhor, trazer cura e renovo para nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada por Ti. Nos leve em segurança para a glória do Teu nome. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós. Levante a luz do Seu rosto e nos dê a Sua paz. E todos que saem na noite desse dia com o coração agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem feito e ainda irá fazer pela sua vida, cele esse culto dizendo: vai em paz em nome do Senhor Jesus.